Chegamos no nosso último capítulo de Lucas, Lucas 24. Seja bem-vindo ao último capítulo de estudo, do livro de Lucas. Vamos finalizar comigo aqui Lucas, lembrando que nós estamos estudando a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, aqui nesse canal. Então, se você ama a palavra de Deus e deseja conhecer ela comigo dia a dia, já se inscreva aqui nesse canal e vem fazer parte desta família. Abre a sua Bíblia, Lucas 24, diz assim, a ressurreição de Jesus. Vamos ler? Já aperta o joinha aqui. E para não esquecer, talvez você acompanhar o vídeo, acompanhar o estudo e acabar esquecendo de se inscrever, já se inscreve agora. Porque você não está aqui pela palavra de Deus? Aqui você vai ter a palavra de Deus. Então já se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho de notificações e vem fazer parte desta bênção para a tua vida, tá bom? Olha o que diz. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam separado. E encontraram a pedra removida no sepulcro, Mas ao entrarem não acharam o corpo de Jesus Cristo. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois varões, com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Oh, Deus poderoso! Isso aqui merece um glória a Deus aqui nos comentários. Isso aqui merece um glória a Deus aí na tua casa. Os anjos falaram o seguinte: por que vocês estão buscando, ó mulheres, no meio dos mortos, aquele que está vivo? Ei, Jesus Cristo está vivo e Ele está comigo e com você. E como diz o último versículo, o versículo 20 de Mateus 28, o último versículo de Mateus, fala: eu estarei convosco, ele garantiu, todos os dias, até a consumação do século. Ele está comigo e ele está com você que está do outro lado, estudando a palavra de Deus comigo. Você que está aqui pela primeira vez, você que já está aqui comigo desde o início, você que sempre acompanhou as ministrações, as pregações, os estudos aqui, Jesus está com você. E foi o que o anjo disse para essas mulheres aqui, quando elas vieram na madrugadinha, no sepulcro, trazendo aromas. Ele falou para ela: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Oh, glória a Deus, hein? Vamos continuar aqui. Deixa eu virar minha página, se for o caso da sua tradução ser a mesma que a minha aqui, a ARA, Almeida Revista Atualizada, vire a tua página também aí. Ele não está aqui, eles continuaram, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. O anjo está falando, Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais estavam com elas. Confirmaram estas coisas aos apóstolos. Essas mulheres aqui que eu acabei de citar, elas que foram lá levar os aromas, e o anjo, com veste resplandecente, disse para elas essas palavras: lembrem que ele falou tudo isso para vocês. Então vai lá e avisa os seus discípulos, Vamos continuar aqui. Versículo 11. Tais palavras lhe pareciam como um delírio, E não acreditaram nelas, porque é normal, é algo muito forte. Uma coisa é falarmos hoje com vários argumentos bíblicos, com várias hoje exemplos, com várias situações. Uma coisa é naquela época, um povo que estava vivendo aquela experiência à primeira mão. Parecia que era um delírio daquelas mulheres, O relato bíblico diz. Versículo 12 fala assim, Pedro, porém,
levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Pedro saiu correndo. Pedro foi na hora para ver se aquilo verdadeiramente era o que estava acontecendo, né? E ele voltou para casa maravilhado, assim como eu creio que você está também. Você que tem vivido uma vida com Cristo, você que chegou aqui nesse vídeo, nesta mensagem aqui, nesse estudo, nessa Bíblia comentada hoje, sendo Lucas 24, junto comigo aqui o Bispo Fabrício Dias, você, eu creio que está ficando maravilhado, porque a palavra que eu leio aqui, o texto que eu leio, não é o texto de um livro, não é uma sabedoria humana, é algo divino. E eu tenho certeza que está alcançando a tua vida aí poderosamente. Se a palavra de Deus tem abençoado você muito, coloca aqui nos comentários o que é a palavra, o que tem sido o poder da palavra na sua vida. Coloca nos comentários aqui, tá bom? Eu vou gostar muito de saber, em nome de Jesus. Vamos continuar. Os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles, dos seus discípulos, estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios. 60 estádios, melhor dizendo. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, Aconteceu que, estando eles conversando e discutiam, o próprio Jesus, a Bíblia fala, se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa? O que é isso que vocês estão tratando aí pelo meio do caminho? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu e disse: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Jesus perguntou para eles: o que vocês estão conversando pelo meio do caminho? Por que vocês estão entristecidos? O que está acontecendo? Jesus perguntando para eles. E eles olharam para Jesus, pararam e falou... só que eles não estavam reconhecendo que era Jesus. Nós vamos ver mais à frente aqui que o coração deles estava queimando, ardendo. Só que eles não reconheceram com os seus olhos físicos que era Jesus. E eles olham, o Senhor é o único que, estando em Jerusalém, ignoras o que aconteceu nos últimos dias? Aí ele vai falar, Ele lhe perguntou quais coisas que aconteceram e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus de todo o povo. E como os principais sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, e já esse o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. Olha que interessante. A maior decepção daquele povo é que eles pensavam que a obra de Jesus na terra era uma obra terrena, como foi a libertação na época de Gideão, que ele libertou o povo da mão dos medianitas, como foi na época de Sansão, na questão dos filisteus, como foi na época de Jefté, como foi na época de todos os heróis da fé, os juízes, que a gente encontra ali no livro de Juízes. Eles pensavam que aconteceria daquela maneira. Eles pensavam que o que Jesus veio fazer aqui na terra, Jesus ia arrancar a espada, pegar 300, pegar um exército e ia para cima de Roma. Por causa disso, muitos deles se decepcionaram. Muitos deles, inclusive o Judas, o motivo que Judas ter feito aquilo ali era isso. Judas pensou que Jesus seria um Davi, um Gideão, e a obra que Jesus veio fazer foi... pensa o seguinte, o que estava sendo realizado pelos outros estava sendo temporário, não estava resolvendo. Você, pegando o livro de Juízes, você vai ver que havia 40 anos de paz, de repente, 8 anos de humilhação.
Havia 30 anos de paz, de repente 12 de humilhação. Isso era algo provisório, não estava resolvendo. Jesus veio para resolver. Jesus veio para verdadeiramente trazer uma mudança. Então, eles não entenderam, né? E eles falaram isso. O versículo 22 continua assim, ó. É verdade também que algumas mulheres da que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive, né? De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão de que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardios de coração para crer, tudo o que os profetas disseram. Jesus deu uma pequena explosão aqui, né? Versículo 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito constava nas Escrituras. Ele começou a explicar tudo na palavra, desde lá de Moisés até os dias de hoje, né? Ele começou a expor o que era a missão do Cristo para eles. Versículo 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, passar reto, né? Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, os discípulos falaram, né? Porque é tarde e o dia já se declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou, né? Abençoou o pão, e tendo partido, lhes deu. Então lhes abriram os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Ó, Jesus pegou o pão, ele partiu o pão, e quando ele partiu o pão, os olhos deles se abriram, eles viram que ali se tratava de Jesus. Só que naquela hora Jesus desapareceu, né? E versículo 32, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde achavam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Que bacana, né? Que história linda, né? Essa história de Emaús aqui é uma história muito bonita, muito linda mesmo. Inclusive até na capa aqui acredito que eu vou colocar um coração ardendo, porque é assim que fica, né? O nosso coração quando a gente tem a revelação de Jesus, nosso coração arde, é uma alegria no nosso interior. Acredito que você sente essa alegria estudando a palavra comigo aqui. Por quê? Porque nós falamos da palavra, nós estamos nos aproximando da palavra, e isso traz em você uma alegria interior. Por isso, vale a pena você estar aqui comigo todos os dias aqui estudando a palavra de Deus. Se programe, ou 3 vezes por semana, ou 2 vezes por semana. Se programe, os vídeos vão estar aqui à sua disposição. Tire um tempinho para você estudar. Tire um tempinho para você meditar, para você ficar quietinho, para você se encher da palavra de Deus. Se você puder todo dia, melhor ainda, né? Mas se não puder, tire 3 vezes pela semana, 4 vezes pela semana, 2 vezes pelo menos pela semana, para estudar comigo aqui, porque vai ser bênção para a tua vida, tá bom? Meu compromisso com você é estudar ela toda. Se você ficar comigo aqui no canal, você vai ver que nós vamos estudar a palavra de Deus todinha, comentando ela de uma maneira simples, para você entender a palavra de Deus. Sem muitas aqui palavras de teologia, não, algo simples, algo para você colocar em prática e ser abençoado, tá bom? Vamos encerrar aqui essa leitura de hoje. Estamos acabando mais um livro, né? Lucas está finalizando, vamos partir para João, lembrando que nós também estamos em tempo real lá no livro de Êxodo, e vai ser bênção para a tua vida, tá bom? O título fala assim: Jesus aparece aos discípulos, versículo 36. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém,
surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Olha que bacana, Jesus estava ressuscitado, e a sua aparência ressuscitada, ele tinha carne, ele tinha ossos, só que ao mesmo tempo, ele atravessava a parede. É algo divino. O corpo glorificado é algo de uma proporção magnífica. Tem fome, porque nós vamos ver no livro de João que ele comeu com os discípulos, nós vamos ver que ele comeu com eles, nós vimos ele comendo o pão ali com os de Emaús, né? Nós vamos ver ele mostrando as suas chagas podendo ser tocado. Ele tinha osso, só que lugares com a porta trancada ele atravessa a parede. Esse é algo que nós podemos imaginar o que seria um corpo glorificado. É muito forte isso. E ele continua, né? Versículo 40. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Olha, aqui mesmo ele vai comer também, ó. Olha que legal. Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E assim também vai ser lá em João, quando eles pegam aqueles 153 peixes, ele come com eles também. É maravilhoso isso. É algo divino, de encher os nossos olhos de lágrimas. É muito lindo. E ele continua, ó. Jesus explica as Escrituras, versículo 44. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa-se que elas cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Nesse momento, o entendimento deles foram abertos para que eles compreendessem a Escritura, porque ali eles começariam agora verdadeiramente levar o Evangelho às outras pessoas, agora na ausência de Jesus, porque daqui a pouco ele vai subir aos céus, né? E continua o versículo 46, ele diz: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Começando de Jerusalém. O Pedro não entendeu muito bem isso, ele queria pregar só para o povo de Jerusalém ali, e o Paulo já compreendeu mais isso, né? Nós vamos ver à frente que o Paulo pega e quer expandir a pregação até que chegou a mim, chegou a você que está do outro lado aí, o mundo todo recebendo a palavra de Deus, né? E ele fala aqui no versículo 48, né? Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. A ascensão de Jesus, né? Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia-se retirando deles, sendo elevado ao céu. Então, eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Olha que maravilha! Encerramos, para a glória de Deus, mais um capítulo aqui no canal. Que prazer é para mim cada livro está lendo e estudando com você aqui. Para mim é um prazer. Acabamos mais um capítulo e eu estou encerrando mais um livro com você. Ó, uma salva de palmas para você. Você que está comigo aqui, encerrou mais um livro hoje, ó. Parabéns para você. Você é abençoado por Deus. Você que está chegando agora, que vai começar a estudar comigo, ó, parabéns, porque você é um escolhido, vai estar estudando a palavra de Deus todinha comigo aqui.
e você vai se encher da palavra e vai ser muito abençoado. Eu quero orar por você e te fazer um convite especial. Vem estudar a Bíblia toda comigo, se inscrevendo nesse canal, fazendo parte dessa família, e chama a tua família, amigos, conhecidos, para fazer parte deste exército que vai conhecer a palavra de Deus, investir nela e ter muito retorno, principalmente espiritual. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por termos encerrado mais um livro da tua palavra sagrada. Hoje acabamos o livro de Lucas. Agora vamos entrar no Evangelho de João, né? Um evangelho muito espiritual que com certeza o Senhor falará muito conosco. Mas te louvamos por encerrar mais um livro da tua palavra, que nós venhamos ser cheios dela a cada dia mais, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém e diga glória a Deus. Escreve aqui nos comentários: eu acabei o livro de Lucas. Parabéns para você. Um beijão no teu coração. Se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu comentário e se puder compartilhar com pelo menos 10 pessoas, compartilha aí que vai ser bênção para a tua vida e para a vida delas, tá bom? Vou deixar um vídeo todo especial aqui em cima, dá uma olhadinha que vai ser bênção para você. Até amanhã, se Deus nos permitir. Deus te abençoe. Um beijão do seu bispo Fabrício Dias, que ama estudar a palavra de Deus com você. Tchau, tchau.